Cristo falou. Terceira parte. Não foi nenhuma tese básica geral que o Filho de Deus estabeleceu naquele conselho dado ao jovem rico, mas sim destinava-se exclusivamente ao jovem ou ainda àqueles que se lhe assemelham, igualmente fracos demais para dominar a riqueza. Quem se deixar dominar pela riqueza não deve possuí-la, pois não lhe serve. Só na mão daquele que a domina ela trará também proveitos, e ele deve tê-la, uma vez que com isso sabe ajudar a si próprio e a muitos outros, uma vez que com isso mantém e beneficia o movimento na criação. No presentear, isso nunca acontece, ou apenas rarissimamente. Só a necessidade leva muitas criaturas humanas ao despertar e ao movimento. Tão logo lhes adivinha rápido demais um auxílio de parte alheia, acomodam-se confiantes naquele auxílio e sucumbem aí espiritualmente, porque elas próprias não conseguem ficar em movimento sem impulso. Sem alvo, levam então sua vida e preenchem seu tempo frequentemente apenas com tudo aquilo que há para censurar nos outros, só não vendo em si próprias, desejando, porém, para si o que os outros possuem. Cria-se uma raça deteriorada com o presentear unilateral, imprestável para uma vida sadia, alegre, e com isso nociva para a criação toda. Essa não foi a intenção do conselho ao jovem rico. O Filho de Deus também nunca falou contra a riqueza em si, mas sempre e apenas contra pessoas ricas que, por causa da riqueza, se deixaram enrijecer contra todos os sentimentos de comiseração pela penúria alheia, que, sacrificando assim seu espírito à riqueza, só se interessaram pela riqueza, deixando-se dominar, portanto, totalmente pela riqueza. Que o próprio Cristo não desprezava nem condenava a riqueza, ele mostra com suas frequentes visitas a casas ricas, onde entrava e saía como visitante amigo. Ele próprio também não era pobre, conforme tantas vezes é estranhamente suposto. Não existe nenhum fundamento para essa suposição de sua pobreza, tornada quase popular. Cristo jamais conheceu preocupações quanto à subsistência. Nasceu em ambiente que hoje em dia é denominado de classe média, visto que exatamente apenas esse solo ainda tinha permanecido o mais sadio. Ele não tinha em si o supercultivo de todas as classes ricas e da nobreza, nem a amargura das classes operárias. Escolhera-se com exatidão. José, o carpinteiro, podia ser chamado de abastado, de modo algum pobre. Que Cristo tenha nascido outrora num estábulo de Belém foi mera consequência de uma superlotação da localidade de Belém, devido ao recenseamento, razão por que José também fora até lá. José simplesmente não encontrou mais pouso algum, conforme também hoje pode acontecer ainda aqui e acolá facilmente a muitas pessoas em ocasiões especiais. Com pobreza, tudo isso nada tinha a ver. Na casa de José teria havido dormitórios segundo a maneira dos cidadãos abastados. E Cristo nem precisava viver na pobreza. Esse conceito só se originou porque aquele que veio de Deus
não tinha senso para tudo o que, de riqueza material, passava além das necessidades da vida terrena. A missão que ele veio cumprir não se destinava ao que era terreno, mas tão só ao espiritual. De modo errado, também se aplica hoje a referência de Cristo de que os seres humanos são irmãos e irmãs. Quão terrenalmente doentio, destinado a ideias comunistas. Quão repugnantemente indulgente no que diz respeito à religião, trabalhando diretamente ao encontro das trevas, pois, segundo a concepção de hoje, isso retém incondicionalmente o livre esforço ascendente desejado por Deus, do espírito humano individual. Aí, enobrecimento jamais se pode dar. Tudo isso, novamente, são apenas deformações doentias daquilo que Cristo queria. Quando ele disse que todas as criaturas humanas são irmãos e irmãs, muito longe estava de imaginar tais excrescências como agora, frequentemente, aí se manifestam. Falou esclarecedoramente para aquela época de outrora, quando o abuso de toda espécie de escravidão se excedia para a mais alta florescência, quando se doavam e se vendiam seres humanos, considerando-os assim sem vontade própria. As criaturas humanas, porém, são irmãs e irmãos no espírito, na sua origem. São espíritos humanos que não devem ser encarados como mercadorias sem vontade, uma vez que cada espírito humano traz em si a capacidade da vontade autoconsciente. Somente assim foi intencionado. Jamais deveria significar aquela igualdade de direitos que hoje nisso se procura. Também espírito humano algum chega ao paraíso só porque lhe é permitido chamar-se espírito humano. Aí não existe igualdade de direitos em sentido geral. Exercem um papel decisivo as condições de maturidade. Primeiro, o espírito humano tem de cumprir tudo e fazer tudo o que pode dar em sua vontade para o bem. Só nisso advém a maturidade, que lhe pode tornar acessível o paraíso. Desde a origem, leis férreas se encontram na criação, as quais jamais poderão ser derrubadas ou deslocadas pelas denominações irmãozinho e irmãzinha, nem aqui na terra. De que maneira incisiva o próprio Filho de Deus mandou separar o terrenal do espiritual. E, no entanto, cumprir encontra-se de modo claro e nítido em sua declaração. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E assim acontece com muitas frases e relatos da Bíblia, aos quais os seres humanos, na retransmissão, colocaram sua concepção como base. Todavia, todos aqueles escribas não queriam outrora estabelecer disso lei alguma para a humanidade toda, mas apenas relatar. É-lhes igualmente perdoável, em virtude de os seres humanos terrenos daquele tempo, inclusive os discípulos de Cristo, não compreenderem muita coisa do que o Filho de Deus lhes dizia, fato que frequentemente tanto o entristecia.
e que mais tarde retransmitissem tudo à maneira da sua própria incompreensão. Deu-se com a melhor intenção, assim como fora conservado nas memórias, que, pelos já mencionados motivos, não devem ser consideradas como intocáveis. Imperdoável, porém, é que, mais tarde, as criaturas humanas simplesmente, como sendo certo, ousassem afirmar: Cristo falou. E com isso, elas atribuem ao Filho de Deus as errôneas acepções humanas, os produtos da falha capacidade de memória humana, sem mais nem menos com segurança, apenas para assim fundar e manter uma estruturação doutrinária, com empenhos egoísticos, cujas lacunas, já desde o início, tinham de mostrar a construção toda frágil e quebradiça a qualquer vigoroso sentimento intuitivo, de modo que apenas na exigência de fé cega havia a possibilidade de que as inúmeras falhas na construção não pudessem ser vistas de imediato. Mantiveram-se e mantêm-se ainda hoje apenas com a exigência rígida de uma fé cega e com as palavras incisivas Cristo falou. E essa frase, essa afirmativa calculista, há de tornar-se para eles um terrível juízo, pois é tão falsa como a ousadia de dizer que a crucificação de Cristo fora desejada por Deus, a fim de redimir com aquele sacrifício todos os pecados dessas criaturas terrenas. O que há em tudo isso de deformar de tal modo o assassínio do Filho de Deus com tão incrível presunção humana? Que ousada injúria está ligada a isso? O futuro ensinará a reconhecer. A humanidade experimentá-lo-á em si. Ai das criaturas humanas que outrora assassinaram o Filho de Deus na cruz. Mas 100 vezes ai de vós, que depois disso, milhares de vezes, o tendes crucificado em sua palavra, e que ainda hoje o assassinais dia a dia, hora a hora, sempre de novo. Cairá sobre vós um pesado juízo.